Bom, hoje vamos falar sobre uma coisa muito específica para o mercado da publicidade, para aqueles que estão interessados e que estão inseridos no mercado publicitário ou que têm interesse no mercado publicitário. E vamos abordar muito uma situação que não é muito agradável, que é quando a gente recebe um não, quando a gente recebe uma negativa. Vamos falar um pouquinho sobre isso e descobrir como a gente pode transformar isso em um aprendizado, porque isso é uma coisa que é inerente ao nosso trabalho e como através desses tantos nãos que a gente vai escutar na nossa trajetória, a gente pode aprimorar o nosso trabalho e a nossa criatividade. Importante uma colocação para vocês entenderem por que eu estou falando sobre publicidade. Eu estou inserido nesse mercado há mais de 30 anos. Né? Em 1991, eu fui trabalhar num estúdio chamado Estúdio Fábrica, que era uma produtora do Dudu Marotti, a quem me deu uma oportunidade que foi muito importante, porque era um garoto, tinha saído da casa dos meus pais, era o meu primeiro emprego de uma forma assim independente, né, que não tinha ligação com o universo que eu vinha. Devo muito ao Dudu Marotti pela essa oportunidade naquele momento, que me ajudou muito, né? E eu vou contar mais sobre isso em breve. Na sequência, eu fui trabalhar com o Viché, o grande Viché, que foi um produtor que marcou a época, que tinha um estúdio também muito bacana, o Estúdio Cardão, um estúdio lindo, que foi uma revolução quando ele construiu aquele estúdio, um estúdio de milhões de dólares na época, era uma coisa realmente sensacional, e também foi um grande aprendizado ali naquele período que eu passei, num momento turbulento da minha vida, e na sequência eu decidi que eu ia trilhar o meu caminho e montei a Artistas Reunidos, né? E onde eu fazia de tudo, né? Chutava, cabeceava. Mas tudo isso para dizer para vocês que é um território que eu estou inserido há muito tempo. Desde muito cedo tive a oportunidade de construir trilhas que foram importantes, né? Logo no meu começo ali em 91 fiz uma campanha da Kibon que ficou muito marcada. Já é tempo de tomar suco de fruta no sorvete no palito da Kibon, frutare. Foi uma coisa que fez na época muito sentido e muito sucesso, porque trazia também uma coisa de música, e essa campanha já existia, o que eu e os meus amigos na época ali que produzimos, a gente tinha uma banda, e essa banda acabou fazendo parte da criatividade, do setor criativo desse estúdio que o Dudu e a sua família comandava. Nesse caso a música já existia, a gente não criou a música, a gente só adaptou a música, mas numa nova versão que na época fez muito sucesso. Na sequência já fizemos o lançamento de um carro que era um carro de luxo no Brasil, que era o Fiat Tempra, e que era uma versão da música do U2, uma música importante do U2, e o U2 não vendeu os direitos. Na época a gente reproduziu muito próximo aquele espírito do U2 para fazer a música, né? O Bono não vendeu o direito dele cantando, então a gente na época fez a música, a agência, a MPM na época, eu acho que comprou os direitos da música e a gente reproduziu, porque a gravação original não foi cedida não foi vendida para o lançamento do filme. E então assim, começamos rapidamente assim, já produzindo grandes campanhas, e logo na sequência na Cardan também, e depois já tocando a vida né, a partir de 93 eu já tinha Artistas Reunidos. Então nesses 2 anos eu acumulei uma experiência e já parti para um voo solo muito rapidamente, então enfrentando aí todas as dificuldades desse mercado. E até hoje, né, como você viu um pouco, né, em algum vídeo anterior, eu conto um pouco da história desse samba, né, até hoje, 2022, a gente tem essa trajetória aí inserido também nesse mundo da publicidade, e que acho que me qualifica para contar um pouco, junto com vocês, discutir um pouquinho e mostrar como essas dificuldades, como esse não que surge em muitos momentos pode ser um combustível importante e um aprendizado para o nosso processo criativo. Eu vou começar a falar especificamente sobre a música, que é o meu universo, mas depois a gente vai ver que a gente pode tirar isso um pouco do contexto da música e levar para outras áreas desse universo da publicidade. Acho que o primeiro grande não que eu tomei na minha vida não foi exatamente na publicidade, foi com uma namorada, na primeira música que eu compus na minha vida, mas isso é uma outra história. E aí, o que acontece é que
A gente trabalha com o quê? Com briefing, com o que é né, o briefing, para quem é do mercado, obviamente tem conhecimento do briefing, a agência, o cliente, ou a agência e o cliente passam para a gente a ideia da música, como a música vai ser inserida, às vezes num filme, às vezes sozinha, ou às vezes a música nasce junto com o filme, ou nasce depois do filme, ou às vezes a música nasce antes do filme. Então existem muitas maneiras de se pensar criativamente para chegar a um resultado ali, no caso da publicidade especificamente. E aí acontecem muitas coisas, né? Você pode tomar caminhos criativos que não sejam exatamente o que estão se esperando. Então isso, uma coisa muito... Então com relação a isso, é como esse briefing é passado, se você teve o entendimento correto desse briefing, porque se esse briefing é passado de uma maneira não exata, ou se você não tem um entendimento não exato desse briefing, fatalmente você vai chegar a um resultado que é diferente daquilo que está se esperando. Então a gente tem que ter uma atenção muito grande de como é construído isso, para ter um entendimento, para as partes estarem entendendo exatamente, estarem falando a mesma coisa, para você não escolher um caminho errado naquele momento da criação, né? E isso também depende de treino e de experiência. Com a experiência você vai adquirindo uma forma também de entender melhor a subjetividade, né? A gente trabalha com música, às vezes é muito subjetivo o caminho que se escolhe. Eu quero uma coisa brilhante, eu quero uma coisa solar, eu quero uma coisa nublada, eu quero uma coisa que tenham sininhos. Então tudo isso é subjetivo, né? Tudo isso pode o que é solar para mim pode ser diferente do que é solar para você. O que é sininhos para mim, como já aconteceu, pode ser o desenho da bateria, do prato da bateria, né? Então, naquele momento o criativo qualificou os sininhos como... E até entender que os sininhos que ele estava se referindo era exatamente os detalhes de pratos numa condição de bateria, né? Os pratos, quando você, ou pratos de condução, né? Até ter entendimento, assim, muitos erros vão acontecer, porque para mim a percepção dos sininhos era outra coisa. Então essas sutilezas são muito importantes, a gente na hora ali da conversa ir fundo no sentido, bom, o que você entende por solar, o que você entende por soturno, o que você entende por alegre. Então isso já ajuda muito a diminuir os erros. O não, ele faz parte do nosso trabalho. Ele pode acontecer exatamente por uma falha, então, dessa percepção, dessa comunicação, daquilo que você tem de entendimento, ou que o criativo passou para você, ou o cliente passou para você, no sentido de ter um outro entendimento. Por isso que é muito importante, nesse processo, você ficar absolutamente claro daquilo que estão te passando nesse briefing. Outra coisa muito importante que acontece nesses casos é que você tem que ter o entendimento e usar sua criatividade em favor, muitas vezes, da ideia do outro. A minha ideia tem que ser complementar àquela ideia que a agência, no caso, esteja me trazendo. Por quê? Porque muitas vezes essa ideia já vem construída em cima de uma série de pesquisas, testes, experiências, entrevistas. Então já é uma ideia que está muito testada. Então eu tenho que ter a sensibilidade de usar a criatividade no sentido de contribuir com essa ideia, porque se eu quiser botar a minha verdade ou a minha ideia acima desses detalhes que estão construídos dentro desse briefing, eu posso estar cometendo um grande erro, porque aquilo já está absolutamente pesquisado, né? As pessoas já trabalharam, muitas pessoas trabalharam muito para aquilo chegar até a mim. Então, eu posso e devo contribuir para aquilo, mas se eu não tiver um entendimento, né? E às vezes um pouco de humildade, porque nós músicos ou nós profissionais da criação, muitas vezes tem uma ideia aqui que eu acho que pode ser muito mais legal que essa ideia, mas não é questão de ser mais legal, é questão de como se adequar àquilo que está chegando para a gente, que
que já foi testado, que já foi pesquisado, e aí sim eu usar minha criatividade para exatamente ajudar a construir um caminho para que aquilo funcione dentro daquela forma, não tentar mudar simplesmente essa ideia. Isso é um erro também comum que acontece nesse processo. Eu estou contando um pouquinho de como a gente tem que ter essa percepção, exatamente para evitar determinados erros. Existem ainda sutilezas, porque as sutilezas elas estão nos detalhes, né? E às vezes você precisa olhar para isso de uma forma atenta, porque, veja bem, a gente precisa estar fazendo uma campanha que a agência quer que a gente comunique sobre um produto sofisticado. Então, o tipo de música, ou o tipo de roupa que eu vou trazer para o arranjo tem que ser uma música que identifique de uma forma mais absoluta, de uma forma mais comum, o que é sofisticado, né? Então, sofisticado pode ser um andamento mais tranquilo, com elementos, podem ser elementos eletrônicos, mas com mais espaço, o que é o estereótipo um pouco dessa expressão, por exemplo, sofisticado. Eu tenho que então partir para esse caminho, porque se eu fizer uma coisa que, mas hoje existe uma tendência que o sofisticado é uma coisa mais dançante. Estou falando aqui qualquer tipo de exemplo absurdo. E eu não discuti isso com as pessoas que estão envolvidas no trabalho. Talvez eu leve o trabalho, mesmo eu tendo razão, talvez eu leve o trabalho para um outro lugar. Então é importante ter essa sensibilidade de entender assim, não, o sofisticado é o que a gente entende mais como, né, da expressão da forma mais caricata, vamos dizer assim, do que o que essa expressão representa, e que tom, né? Tom no sentido de a gente de que tom, temperatura, são adjetivos aí que, né, podem confundir, mas em que medida eu vou trabalhar isso para exatamente alcançar o máximo de pessoas, né? Ou não, eu quero uma coisa então ousada. Se eu quero uma coisa ousada, aí sim, eu vou pensar num outro caminho, eu vou desenvolver um outro caminho. Bom, o que eu posso entender como sofisticado ou ousado? Aí sim eu vou trazer outras características do que seria sofisticação para ir para uma coisa que hoje em dia tem um caminho diferenciado. Mas tudo isso se faz com conversas ou com a sensibilidade de você falar, poxa, não está claro o que é para eles, então deixa eu preparar dois caminhos para eu não chegar com um caminho só e ser uma ideia que se torne totalmente não esteja dentro do que se pensou. Então, às vezes a sensibilidade te faz criar dois caminhos, dois, três caminhos, dependendo da situação, para exatamente você poder abordar vários lados ou várias possibilidades de um trabalho que não está tão muito claro. Bom, aonde eu queria chegar com isso? Abordei situações que a gente poderia ter se equivocado no processo da criação e mostrei como a gente pode evitar que isso aconteça. Agora, acontecendo, a gente tem que ter também uma leitura menos emocional, né? Digo isso porque muitas vezes na minha vida ou na minha trajetória eu me deixei levar para o lado emocional. Mas eu sou bom, eu sei o que eu estou fazendo, às vezes a pessoa do outro lado não sabe nada de música, mas aí não é uma questão de saber de música ou não saber de música, é uma questão de entender aonde se quer chegar. Você pode fazer isso de uma maneira muito bacana ou você pode fazer isso de maneiras equivocadas, falando como um todo da criação, não da minha parte, né? Então pode ter um equívoco na criação e você está dentro desse equívoco e seguir com esse equívoco, e aí, enfim, foi um equívoco de criação da agência ou do cliente, um caminho errado. Isso acontece? Sim, acontece. Mas eu estou me prendendo ao fato de a gente ter escolhido caminhos errados, né? De ter levado caminhos errados. Mas, de qualquer forma, quando isso acontece e a gente toma um não é isso, volta para a prancheta, refaz isso, a gente tem que entender esses processos que eu comentei aqui com vocês. Por quê? Para tentar entender se em algum desses processos a gente não foi claro ou não teve um entendimento para exatamente a gente tentar ser o mais assertivo possível no processo de criação.
Então, a gente tem que afastar essa questão emocional, que a questão emocional, o emocional é fundamental para exatamente trazer vida, mexer com os nossos limites, mas ao mesmo tempo, na hora que você está fazendo uma avaliação, às vezes ele te atrapalha, porque você leva a avaliação para um outro caminho, né? Então, eu acho que primeiro tem que tentar respirar e tentar entender o que aconteceu ali nesse processo, aonde a gente poderia ter feito diferente. Né? Identifiquei que eu poderia ter feito diferente aqui. Então, peraí, ainda é tempo de eu rever, né? Como eu posso fazer isso, e como rever isso é um pouco do que eu já falei anteriormente, né? Prestando atenção nesses detalhes para você chegar ao objetivo ali que você precisa chegar. Isso desperta muitas vezes um certo medo de ser ousado, né? E aí eu acho que é um problema, porque a gente não pode deixar esse medo nos dominar, né? Você tem que ser ousado, você tem que ser criativo, você tem que buscar uma solução que pode ser, ter o poder de escolha de uma solução que possa ser simples, e essa solução pode ser a melhor para aquele problema, ou uma solução que ninguém está vendo claramente ali e você vai ter que desenvolver um outro caminho para chegar a esse resultado. Todos os caminhos são válidos. O importante é você ter essa segurança de entender que às vezes você cometeu algum tipo de erro na percepção, né, desse trabalho. Às vezes não necessariamente o erro é seu, o erro pode ser de quem está te passando o trabalho. Então teve esse problema, né, e você foi induzido ao erro, então você tem que ter essa sensibilidade para entender e aí para poder construir de novo e sem medo, né? Vamos tentar ser ousado. Não necessariamente para esse trabalho, mas para os outros trabalhos, né? O medo deixa todo mundo inseguro. Como cada trabalho tem a sua característica, é importante a gente não ter medo do erro, porque o medo é uma coisa que é como se passasse para todo mundo, né? Então o medo vai deixando as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas com quem você vai conversando, de certa forma insegura. E quando fica todo mundo seguro, a chance de um projeto dar errado é muito maior. Aí você vai me perguntar, poxa, Maninha, nesse tanto tempo aí, nesses 30 anos aí que você está envolvido nisso, nunca aconteceu de você fazer alguma coisa que você tivesse um orgulho e as pessoas, ou quem fosse a pessoa que tivesse que aprovar esse trabalho, não gostasse? Sim, já aconteceu algumas vezes. É frustrante? É frustrante. Me tirou noites de sono? Me tirou noites de sono. Mas isso faz parte, né? Acho que de qualquer tipo de caminhada, de qualquer tipo de trabalho, né? Você desenvolve um trabalho que você sabe muitas vezes que é muito bom, que é relevante, que, enfim, pode estar ali resolvendo o problema de toda aquela criação, ou pode estar levando para um caminho novo, que é muito interessante, que você está antecipando, inclusive, alguma coisa. E quem está do outro lado pode não estar entendendo claramente isso. Então, isso é frustrante? Mas é também uma lição, é um aprendizado e é uma forma de você conduzir melhor isso também, vender melhor o seu trabalho. Às vezes, você pode vender bem e a pessoa, o outro lado não entender, isso pode acontecer? Pode. É frustrante? É frustrante. É difícil? É difícil. Mas o ideal é que a gente cada vez mais desenvolva ferramentas para que a gente possa apresentar melhor e mostrar aquilo que a gente está acreditando. E uma vez que o caminho que você não consiga, você vai ter que usar essa experiência para os próximos trabalhos, no sentido de também entender o que pode ter acontecido. Pode ter acontecido simplesmente do outro lado não entender a sua ideia, do outro lado não compreender a sua ideia e não que o caminho que você tenha construído não tenha sido bom ou até excelente, mas isso faz parte da vida, isso a gente vai encontrar em muitos momentos da nossa vida. E isso não pode ser um impeditivo para que a gente continue, né, trilhando, como eu disse anteriormente, com relação que a gente crie medos e dificuldades dentro do nosso processo criativo para poder desenvolver o que a gente tem de melhor. Uma coisa muito importante também que acontece na ânsia de estar desenvolvendo aí o trabalho e querendo que seja aprovado e tal, você faça uma coisa que você não fique muito feliz. Puta, não estou confiando muito nisso, não acho que ficou bom. E você acaba, não, tudo bem, vai assim mesmo, vamos assim,
que vai dar certo. Pode até acontecer, pode dar certo algumas vezes. Eu acho que não tem uma métrica de quantas vezes vai dar certo, quantas vezes vai dar errado, esse tipo de coisa, uma coisa que você não acredita e você mesmo assim apresenta. Mas eu, pela minha experiência, acredito que se você não acredita, é muito difícil você convencer alguém de alguma coisa que você fez e que você não acredita. E isso eu acho que é ruim, porque a vida ela não é simplesmente certinha, existem coisas que a gente não consegue explicar, não consegue entender, e uma dessas coisas, pelo menos para mim, que é muito importante, é uma coisa de energia, ou da sinergia do trabalho entre as pessoas também, né? E se você corrompe isso com uma coisa que não é verdadeira, no sentido de eu não acredito nisso, e eu vou vender isso como uma coisa que seja boa, e eu acreditando que não é boa, isso tende a dar errado ou tende a se transformar de alguma maneira, e de uma maneira que não é legal, de uma maneira que às vezes isso acho que vai prejudicar muito mais a sua caminhada e o seu futuro do que te ajudar resolvendo um problema ali momentaneamente. Então isso é uma outra coisa que eu também nesses 30 anos sempre defendi, por sorte, tendo trabalhado com grandes profissionais, trabalhado com pessoas incríveis, com grandes músicos, com grandes maestros, com gente que sabe de música muito mais do que eu, mas que teve a humildade de ensinar e sabe, de dividir conhecimento. Isso então, nunca apresente uma coisa que você não acredite de fato, porque isso fatalmente vai voltar de alguma forma para o seu trabalho e para a sua vida. Essa é uma percepção também que eu tenho. Bom, acho que eu falei um pouquinho aqui sobre algumas situações que são importantes e que acontecem, né, no dia a dia. Fui muito específico, né, falando da relação da música ou da criatividade com esses medos e esses tropeços que a gente tem na nossa vida. Mas eu acho que isso também serve de lição para outras áreas, para outras profissões, né? Eu acho que tem coisas que são realmente parecidas, né, no princípio, né? Tanto que eu uso muito desse aprendizado em outras áreas também, né? Porque eu atuo, né, na música, eu atuo produzindo música para outras plataformas que são diferentes da publicidade, e tudo isso que eu aprendi na publicidade eu tento também levar para esses outros universos, e tudo que eu aprendi também nesses outros e aprendo nesses outros universos eu trago também para o universo da publicidade. Eu espero ter contribuído com algumas dúvidas desse processo criativo e da dificuldade que a gente tem muitas vezes em receber um não e das consequências que isso pode trazer para o nosso trabalho. Daqui a pouco tem mais vídeos para vocês. Obrigado.